Olá pessoal, eu estou trazendo um vídeo novo com um tema atualíssimo, que são os testes para o Covid. Como nós sabemos, existem vários testes rápidos, então vamos responder a essas perguntas. Qual é o melhor teste? Qual é o mais eficaz? Quando eu devo fazer um teste rápido? Quando é melhor eu fazer um teste, um RT-PCR, que é aquele completo que o cotonete vai até o nosso olhinho e tira informações sobre o DNA ou RNA do vírus. Enfim, uma especialista que pode nos dizer como é que está também a situação dos laboratórios em São Paulo. O laboratório do Hospital das Clínicas, que atende normalmente a rede pública, está auxiliando também os convênios à rede particular, porque a capacidade até de outros laboratórios, como Adolfo Lutz, laboratórios grandes, está sendo usada ao máximo neste momento. Então, o HC tem ajudado a rede privada também. Enfim, perguntas sobre a melhor hora, a validade desses testes, o porquê de fazê-los e como é que está a situação, flexibilização, boa ou não. Vamos trazer algumas respostas, vamos te ajudar a escolher o melhor teste e saber qual o momento de fazê-los, ok? Espero que vocês gostem, assistam. Essa é uma pessoa confiável e que eu acredito vai responder algumas perguntas. Olá, pessoal do Sem Estresse Só Estresse. Como eu havia prometido para vocês, eu trouxe uma especialista na área de testes para o Covid. Ela é professora, ela é biomédica, professora Cecília Charbel. Ela vai se apresentar para vocês. Ceci. Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Cecília Charbel, eu sou biomédica e trabalho há 25 anos no Hospital das Clínicas, né, no laboratório de pesquisa, né, no laboratório, e assim, e a gente faz vários testes para a Covid nesse momento, vários testes, né? Então, na verdade, assim, o que a gente faz, né? Nós recebemos, né, as amostras desses pacientes com uma suspeita grande, né, de Covid, não só para suspeita, mas agora também existem os pacientes que vão fazer um pré-operatório, eles necessitam saber se realmente eles são contaminados ou não com Covid. Ah, ok. Isso nós não sabíamos. Antes das operações, são todos testados para o Covid agora. Isso, agora tem essa conduta para a gente, né? Então, a gente faz todos os pacientes, sejam eles do SUS, ou seja, de pessoas, né? Pacientes normais lá do própria instituição, né? Ou ao redor, eles fazem esses testes. E agora também essas pessoas que fazem com relação para fazer um exame para pré-operatório também, que foi incluído também agora, né? Então, antes não fazíamos, mas agora essa é a conduta, porque foi liberado para que essas cirurgias sejam feitas, algumas delas sejam realizadas, então é necessário que se saiba se a pessoa está ou não contaminada com o Covid, porque existe um protocolo para ela estar, né, positiva ou não para Covid. Ou não, certo? apta para uma cirurgia ou não. Ah, entendi. Isso, certo? Entendi. E então, na verdade, os testes que nós fazemos, na verdade, no laboratório especificamente, a gente faz o teste de PCR, né, que ele é chamado de RT-PCR, que na verdade é um teste que eles dizem que é uma reação em cadeia, né, de polimerase com transcrição reversa, que na verdade ele vai nada mais do que ele vai verificar o material genético, né, do vírus na amostra do paciente. Bom, a função desse teste realmente é diagnóstica e é bem seguro. Ele é indicado até pela Organização Mundial de Saúde que ela é realmente bastante segura nesse teste de RT-PCR, que é de biologia molecular. Mas sabemos que existem outros testes, né? Testes para verificar se existem esses anticorpos específicos, né? Que nós dizemos IgG, IgM e tal. Mas esses daí são indicados para quando a pessoa, depois de 7, 8 dias que elas começaram a sentir os primeiros sintomas, e aí pode ser realizado esses testes, mas não é tão seguro quanto esse específico que nós fazemos, que é o de RT-PCR. Esse é o mais seguro, né? Okay. Essa é a diferença. Existem outros também, né? Esses testes rápidos, né, que estão sendo feitos nos aeroportos, por exemplo, qual a eficácia comparada com esse teste mais elaborado que vocês fazem? O teste que vocês fazem no laboratório de biologia molecular é uma coisa, eu diria, quantos por cento de eficácia que tem? Se você puder... Com relação
a eficácia bom, com relação ao RT-PCR, ela é mais de 90% que é uma reação muito sensível, né? O que acontece com relação aos testes rápidos, eles são eficientes também, né? Mas o que acontece, dependendo da etapa que a pessoa está se desenvolvendo, ele pode dar um resultado falso negativo ou falso positivo. Então, não existe tem uma porcentagem boa, claro, mas ela não é tão segura, né? Porque dependendo do período que a pessoa está apresentando, desde o primeiro dia, 7 dias depois que ela está com os sintomas, ele pode dar um falso resultado, entendeu? Então é nesse sentido que ele é considerado, digamos assim, não tão eficaz como esse que é bem específico, né? Porque ele usa um gene específico do Covid, certo? Entendi. Porque, por exemplo, nos aeroportos, alguns países agora só aceitam as pessoas viajantes quando eles estão com um teste de Covid. Em alguns países eles dizem o teste não pode ser mais velho que 7 dias, outros dizem bem drásticos 48 horas. Se o seu teste tiver mais de 48 horas, ele não vale, você não entra naquele país. Vários países europeus estão com essa regra agora. Inclusive a Alemanha agora está testando todo mundo que retorna dos lugares de risco. Né? E ontem a Espanha foi declarada novamente área de risco para a Alemanha, por exemplo. Então o governo alemão está vetando a presença, mas dando à população alemã um aviso, que eles chamam um Warnung, tipo uma advertência. Cuidado, área de risco. Se você for, você vai com o seu... O risco é uma decisão sua, mas quando você retorna, você tem a possibilidade muito grande de estar infectado, vai ter que fazer o teste e a quarentena. Né? Então, esses testes custam bem mais barato que esse teste, com, digamos assim, mais elaborado. Específico, né? Isso. Qual o tempo que vocês precisam para esse teste que vocês fazem, que tem uma eficácia de mais de 90%, entre a recebida do material colhido, né, o sangue, e o resultado para dar ao paciente? Para cada reação que a gente faz, tem um tempo estipulado, né? Então, nesse caso, a gente pode liberar em até 24 horas. Mas, na verdade, a gente consegue ter o resultado em 8 a 9 horas, a gente já tem esse resultado na mão, certo? Mas o prazo para todo mundo, né, que pede esse exame tem que ser respeitado. Até 24 horas é o prazo que a gente dá, estourando até 24 horas, mas sai em menos tempo. Esses testes, assim, na verdade, por exemplo, existem pacientes, por exemplo, existem vários institutos ligados ao hospital, né, que solicitam esse exame. Então, por exemplo, Instituto do Câncer, né, eles pedem esses exames, provavelmente para tratamento ou para cirurgia desses pacientes. Então, na verdade, existe uma parte dos funcionários do hospital onde a gente trabalha que também solicitam esse teste, porque sentiu alguns dos sintomas e realmente, né, precisa saber se são contaminados ou não. Então, várias pessoas ao redor, né, tanto via convênio, ou particular ou via pública, né, na verdade, eles chegam para a gente, esses pacientes. E agora, né, esses pacientes que vão entrar num processo de cirurgia, e eles precisam saber se eles são ou não positivos, para ter uma conduta com os médicos depois ou pós-cirúrgico, como é que eles vão fazer, por uma ala específica, que é a COVID ou não COVID, então para onde esses pacientes irão após a cirurgia. Vocês recebem pedidos, por exemplo, de hospitais da Grande São Paulo também, hospitais particulares, só o SUS, porque vocês não trabalham só para o Instituto do Coração e o HC, né? Vocês trabalham para outros hospitais. Exatamente, a gente recebe praticamente de tudo, da Grande São Paulo, de hospitais, né, de outros hospitais, na verdade, solicitam, e institutos públicos, como o Instituto Adolfo Lutz também, eles recebem muitos testes, muitos pedidos, e às vezes eles também não conseguem dar a resposta assim rápida, né? Então a gente às vezes faz uma parceria, né, de fazer esses resultados também. Então a gente recebe de todos, né? Os particulares, os hospitais particulares, obviamente, eles têm toda a estrutura para fazer, né? Então o que o Hospital das Clínicas, na verdade, faz seria de outros, né, ajudar os outros institutos, né? Para poder fazer, na verdade, né? Para poder realizar. Entendi. Então, o Hospital das Clínicas
seria normalmente, trabalharia normalmente para o núcleo da saúde ligado ao governo do estado, mas vocês Isso. também auxiliam outros laboratórios e outros hospitais, recebem de hospitais Claro. até particulares. É, Ah, isso. Os particulares também. Os particulares nem tanto, né? Porque eles precisam, eles têm, na verdade, toda a capacidade para ser feita. Agora, essas instituições públicas é que às vezes eles não dão conta, né, de qualificação, de mão de obra qualificada, estrutura física também, né? Eles não dão conta disso, né? Então, às vezes, é necessário que a gente faça, entendeu? Mas, em geral, são desses institutos mesmo, do INCOR, eles recebem do ICESP, que é o Instituto do Câncer, Instituto da Criança. Então, todos esses institutos ligados ao complexo da saúde, que nós chamamos ali, na verdade, eles atendem, né? Nós atendemos essa população, esse público, ok. na verdade, né? Mas existem os particulares via convênio, porque os hospitais clínicas têm uma parte que realiza os convênios também, Convênios. não só SUS. Ah, ok. Então, se o paciente faz a consulta via convênio, na verdade, aí ele é solicitado esse exame, aí a gente faz também. Então, voltando ao teste rápido, né? Que muitas Uhum, pessoas, por exemplo, o passageiro que fez um teste aqui no aeroporto de Frankfurt, viajou 10 horas, chegou na China, fez o teste de novo, aqui ele deu negativo, por isso que ele pôde embarcar, chegou lá, estava claro. positivo, teve que ir para quarentena, etc, etc. Então, esses Uhum. testes rápidos, pode acontecer isso de num espaço tão curto você ter dois resultados diferentes? Pode acontecer, pode. Porque é o período, né, que ele estava tendo os sintomas, provavelmente, né? Depois de 7 dias, o primeiro sintoma, só depois é que você pode fazer o teste rápido para ver se ele vai dar positivo ou não, entendeu? Então tem que saber qual é o período que, né, que ele entrou em contato, na verdade, né? E esse passageiro era daí mesmo, era alemão e foi para a China, é isso? Isso. Na verdade, Ah, tá. foi um voo de passageiros alemães que moram e trabalham na China, estavam aqui Claro. e depois que deu uma Tá, melhorada aqui na Europa, estava tudo flexibilizando, eles voltaram para a China para trabalhar e muitos passageiros tiveram claro. esse problema, que fizeram dois testes, um negativo e outro positivo. Por exemplo, se eu Uhum, fizer um teste, um PCR, como esse que vocês fazem, qual o uhum, tempo que eu vou estar segura? Eu fiz o teste, deu negativo, é um teste bem uhum. elaborado, eficaz, eu posso ficar tranquila, tranquila, ou daqui a quanto tempo mais ou menos eu devo fazer um outro teste? Então, se ele realmente deu negativo, você pode ficar tranquila, a não ser que você comece a sentir algum sintoma. Aí sim você tem que fazer de novo. Mas a Mas princípio não. se eu não tivesse sintoma, Você fez o teste por fazer, né? Fez o teste por fazer. Você não tinha nenhum sinal que te indicasse para fazer o teste. Então você ok. fez o teste por fazer, ok. Você fez o teste lá, né? Não tem nada, deu negativo, certo? Aí, se você começar depois de um tempo, né? Não dá para saber um tempo, mas se você, por exemplo, passar sei lá, uns dias ou um mês, alguma coisa, e você começar a ter os primeiros sintomas, aí é necessário que você faça um novo teste, Um certo? novo teste. Para saber se realmente se você fez, se você entrou em contato ou não, na verdade. É. Entendeu? Então é tudo muito complicado para a gente poder avisar, né? Falar, olha, tem que fazer, não tem que fazer, é para sempre, não é. Então não existe, porque é uma coisa tudo muito nova, né? Muito recente e a gente não sabe exatamente qual é o verdadeiro comportamento, na verdade, né? Que as pessoas têm sem os sintomas, né? Algumas pessoas não têm nem sabem que estão totalmente assintomático, então essa é a grande questão, né? Então a pessoa, ela não tem nada, ela tá positiva e nem sabe, na verdade, né? E ela pode, nesse momento, estar transmitindo para uma pessoa que vai ter uma reação totalmente diferente que ela Diferente tem, daquela. né? Exatamente. Então a gente, né, não dá para saber assim. Agora com relação, por exemplo, às vacinas que eles estão dizendo, né, existe realmente a possibilidade da gente tem várias parcerias. O Brasil está fazendo várias parcerias com várias universidades de Oxford, com a China, com a Alemanha, né? Então tudo também está na fase de testes também, né? Então existe uma seleção de voluntários. Esses voluntários estão sendo submetidos e aí vai levar um tempo, né? Pelo menos uns 2, 3 meses para a gente poder saber qual foi a resposta que A essas reação que pessoas, essa na pessoa verdade,
desenvolveram, na verdade, né? A Então, tudo Rússia está é um vacinando já, teste. né? A Rússia disse que a vacina deles funciona e foi uma vacina que não foi realmente testada. Então, o pessoal, a comunidade médica europeia está bem de pé atrás e tipo, É. né, tem poucos Uhum, resultados, poucos estudos em cima da vacina para ser aceita. claro. Eu Sim, acredito que a população está muito insegura ainda. Qual a vacina que eu tomaria e seria segura para mim? Tá difícil saber. claro. Para vocês que Isso é são verdade. especialistas, é muito risco. Qual o tempo normal para uma vacina ser dita sem riscos, né? Toda vacina ainda tem Aham. uma margem de risco, mesmo com todos os testes, com tudo. Qual seria a margem normal e qual vai ser essa margem agora que vocês diriam é aceitável? Não foi um tempo tão longo de testes, mas nós estamos numa emergência. Ela precisaria pelo menos de 6 meses a um ano, né, para você poder, né, Teste. falar, olha, realmente, né, é segura, como as outras vacinas que já são definidas, determinadas, que não tem problema nenhum, né? Então, precisa nesse primeiro momento, porque são várias etapas, né? São várias fases que a pessoa precisa tomar, precisa ser reavaliada. Então, não dá para fazer uma coisa, por mais urgência que seja, a gente tem que ter uma resposta, né? O organismo responde da noite para o dia, né? Então ela vai ter que esperar um pouco mesmo, entendeu? Então eu acredito, né, que entre 6 meses a um ano você vai conseguir ter uma coisa segura, uma coisa tranquila, né? Falar, ó, realmente vale a pena, essa daqui é confiável, vai ser uma dose única ou serão 2 doses. Ninguém sabe, né? Qual vai ser o comportamento, né? Então, segundo que a gente lê a Agência Nacional, né, a Anvisa, e eles falam exatamente isso, né, que existe essa preocupação com a população realmente, né, a tomar essa vacina e esperar todo esse tempo, na verdade, né? Então não dá para ser da noite para o dia, olha, a partir de janeiro já está tudo funcionando. Não é assim, a gente tem que ter muita cautela, né? Porque a gente não sabe qual vai ser a resposta, né? Na verdade, né? Das pessoas. Então, por isso que tem que ter um tempo grande, né? Então, na ciência precisa de pelo menos um ano para você ter uma grande avaliação, falar, olha, realmente foi boa, não foi, né? Essa metodologia que são várias metodologias que eles estão fazendo as preparações das vacinas. A gente não sabe, cada um tem meio, como eu vou dizer para você, uma coisa meio secreta, né? Então a gente não sabe exatamente como eles Exatamente. estão preparando tudo isso, né? Qual é o diagnóstico que eles estão fazendo, qual que é a proposta que eles estão fazendo, né? É um vírus atenuado, que ele é trabalhado, ou é o vírus, né, puro? Como é que eles estão avaliando isso? Então a gente, né, na verdade, a gente sabe-se que estão fazendo vários estudos, principalmente o Instituto Butantan, são vários institutos aqui que estão se preocupando com isso, mas a gente não sabe exatamente o que eles estão, na verdade, fazendo, né, para que a gente obtenha um resultado, né, seguro e bom. Mas eu acho que pelo menos um ano você teria que ter para ter uma resposta assim grande e segura, né, de que falou, olha, foi feito todos esses protocolos, a vacina respondeu naquele grupo de pessoas que foram avaliadas e avaliar esse grupo de estudos até o final, né, para saber se realmente elas estão protegidas ou não, né? Então toda vacina ela precisa de um tempo muito grande, né? Então a gente sabe que é uma coisa bem séria, né, o Covid, mas eu acho que tem que realmente avaliar com Respeitar esse bastante, tempo que a eu ciência acho, precisaria para nos oferecer uma solução segura, no eu caso. acho. E no caso dos anticorpos, muita gente, já aconteceram vários casos de pessoas que estão infectadas pela segunda vez. Uhum. Né? Então, esse Vocês têm mas é um grande. experiência com isso também? Não? Já teve algum paciente aí? Não, a gente não teve nenhuma experiência ainda. Todos que entraram, ou eles foram negativos mesmo, e a gente não sabe, quer dizer, não sabe não, a gente viu que foi negativo mesmo e outros foram positivos. Agora, a reincidência da doença, Tem incidência? até agora, Até não, a agora não. gente não. Não, até agora não. Assim, pode até ser que exista, né? Mas a gente não sabe exatamente, né, se ele teve uma nova infecção e como é que foi esse comportamento dessa nova infecção. Foi mais fraca, foi mais forte, Para ou saber não se o teve anticorpo nada? da pessoa já está trabalhando contra o vírus e Isso, atenuando os sintomas ou não. Tem muita coisa ainda a sim, ser descoberta, né, pelo Covid. O Covid ainda está muito novo para a classe médica sim.
cientistas, eles ainda não sabem todo o dano que o Covid, que o corona pode trazer ao corpo humano. Claro. Eu queria que você só dissesse ao pessoal em São Paulo, você que tem recebido todos esses exames, que tem visto, a estatística existe, porque existe aqui na Europa também, né? Essa história, não, o Covid não é tão sério, isso aí é história da mídia, é fake news. Comparado com a sua experiência, com tantos testes, com o estado dos hospitais, você que está num dos maiores hospitais da América Latina, só uma última palavrinha para o pessoal. Como você qualificaria o Covid e qual o conselho que você dá? O que a gente diria é que, assim, enquanto não houver essa vacina, que ela seja segura, eu acho que, assim, não é o momento de ter relaxamento algum, né? Tudo que for fazer agora, a gente tem que fazer sempre mantendo a mesma conduta, né? De gel, enfim, todas as... evitar aglomerações, tomar os cuidados, manter esses cuidados até o final, até quando você fala, olha, realmente, agora você tem, por exemplo, você tem... agora a vacina está funcionando, ela é segura, você vai tomar vacina e você não vai ter mais, tal. Então, enquanto isso não acontecer, eu acho que não é o momento de ter o relaxamento. Eu acho que a gente tem que continuar com todos os cuidados que a gente precisa, né? Porque não existe, né, ainda uma vacina segura, né? Ninguém tomou, né, vacina para isso. Eu tenho lido nos jornais esse número de 100 mil mortos no Brasil. Tá congeladinho agora aqui. A internet prega essa peça na gente, de vez em quando. Eu sei, é verdade. E então eu acho que deve ser realmente um valor assim, sabe? Porque o Brasil é muito grande, né? Então tem muitos casos que não acabam nem sendo notificados, né? Porque muitas pessoas vão, né? Não existe notificação, às vezes nos lugares que não tem acesso, não tem tanta informação. Então, provavelmente, eu acho que pode até passar desse número, mais de 100 mil mesmo, com certeza, né? Mas 40 mil porque só em São Paulo... São Paulo, ou 40 mil oficiais que vocês têm no hospital? Dados vindos de algum lugar confiável, porque... Então, esses dados... Opa, peraí. É que a internet aqui tá dando uma congeladinha aqui. Então, na verdade, assim, assim, a gente não, para nós não chega, na verdade, esses números. Então, esses números são ditos em noticiários, né, que eles são bem colocados, tudo, né? Mas realmente, né, mais de 100 mil, com certeza, e um número bastante triste, né? Porque 100 mil pessoas, que dirá mais, eu acho, talvez, né? Eu acho que, por isso que eu tô dizendo, 100 mil mais do que esse valor, porque existem locais que não existem notificações, não tem lugares aqui do Brasil que a gente sabe que realmente é difícil chegar, né? Então, realmente, provavelmente mais de 100 mil pessoas, né, perderam a vida, por isso que por isso que é importante, né, que não haja relaxamento, a abertura das coisas tem que ser com bastante consciência, né, com toda a conduta correta que tem que ser feita, né, com distanciamento, né, com higienização, né, tem que ser feito tudo isso. A flexibilização na Europa trouxe o aumento de número de casos. Você vê, a Espanha está entrando pela segunda vez como área de risco. Então, para a gente finalizar aqui, eu repito as suas palavras ou eu vou deixar você repetir. Tem que tomar cuidado, tem que usar máscara, tem que continuar com todo aquele método ainda de prevenção, porque no momento que nós formos infectados, nós não sabemos como é que a doença vai atuar no nosso corpo. Não é isso? A atuação do vírus é muito diferente de uma pessoa para outra. Claro, claro. Então, é o que você está dizendo. Isso eu concordo, é a mesma coisa. Tem que realmente fazer todos os protocolos de segurança ainda, mesmo que haja flexibilização, não significa que a flexibilização dá direito a você a ficar sem máscara, a não ter distanciamento, né, se meter em aglomerações. Então, tudo isso é muito ruim, entendeu? Então, mais uma prova dessa, né? Existe essa flexibilização, as pessoas dão uma relaxada e aí o número volta a crescer, seja na Espanha, na Europa, em todos os países, na verdade, que isso é uma coisa, né? Então, imagina, né? Você aqui, quantas mil mortes deve ter tido na Espanha, ou na Alemanha, ou na Itália? A Alemanha, números que
tivemos, eu acho que o menor, um dos países que foram menos afetados, digamos assim, que controlamos bastante, mas tivemos um aumento razoável agora com a flexibilização. Ah, entendi. Estamos voltando, né, a falar mais, a voltar a pedir, tomem cuidado, porque é do ser humano, né? Ah, os números estavam ótimos, então todo mundo deu aquela relaxada. E a relaxada, sim, a gente vai pagar o preço agora. Aumenta, né? Eu espero que as pessoas tenham aprendido um pouco mais como são feitos os testes em São Paulo. O HC ainda é, eu acho, uma referência, né? O laboratório de vocês é referência ainda no Brasil para análise de testes. Fora o Covid, quais são as outras doenças que vocês normalmente, ou quais são os outros testes que o laboratório faz? Também... que na verdade, então, os outros testes que a gente faz, quer dizer, a rotina não parou, né? Na verdade, a gente está trabalhando muito porque aumentou-se grande número para o Covid-19, mas a gente faz bastante exames, né? Por exemplo, para HIV, para hepatites, né? Hepatite B, hepatite C, a gente faz para citomegalovírus, que é um outro tipo de vírus, né? HPV, então a gente faz, essa parte viral é bastante intensa, né? Então a gente continua fazendo esses testes todos, porque não pode parar, obviamente, né? Infelizmente, o Covid em paralelo... O Covid é mais em paralelo a isso, a gente... continuam acontecendo também. Continuam acontecendo, são pacientes já em tratamento e tal, mas é necessário que se veja, né, essa carga dos vírus, né? Desses outros testes que, na verdade, a gente faz já há bastante tempo, né? Agora é só o Covid, que a partir de março foi integrado, né? Nesse rol de exames que a gente tem desenvolvido lá, que a gente faz, né? Sim, eu queria te agradecer demais. Então, eu convidei bastante trabalho. Porque eu conheço o trabalho dela, eu sei, ela já deu aula de biologia, ela é bióloga e biomédica. Ela realmente tem uma experiência incrível no laboratório do Hospital das Clínicas, e eu sei que é confiável conversar com ela a respeito. Muito obrigada para você, um beijo bem grande, se cuida. Imagina. São profissionais, gente, que estão trabalhando arduamente, muitas horas extras e tudo mais, né, Cecília? Vocês têm trabalhado muito para manter todos os testes numa velocidade. Exatamente. Precisando. Tá bom? Um beijo grande para você. Exatamente. Muito obrigada.